Olá, amigos e amigas. Está começando mais um programa Toque do Coletivo Alvorada. Esse programa hoje ele está sendo gravado, mas você vai assisti-lo agora, dia 26 de julho de 2023. Por que ele foi gravado? Você vai entender muito bem. O tema do nosso programa hoje é Cuba e a história de Cuba, a Revolução Cubana e a realidade cubana. Né? Essa realidade que a mídia corporativa mente, distorce, inventa ou faz um silêncio, né, para que ninguém saiba nada. E aí as pessoas, algumas, né, têm as ideias mais atrapalhadas, mais distorcidas e acham, por exemplo, que falar vai para Cuba é uma coisa ruim, é um xingamento, né? E não é nada disso. Mas hoje, né, 26 de julho, é uma data especial para Cuba, o povo cubano, o governo cubano. Há 70 anos tinha início, efetivamente, o movimento que redundou na Revolução que levou Fidel Castro e Che Guevara ao poder. Esses 70 anos hoje são chamados, né, da tomada do quartel Moncada. Para falar sobre esse assunto e praticamente tudo sobre Cuba, porque ele é um profundo conhecedor de Cuba, da realidade e da história, o nosso convidado hoje é o José Vieira, que ele é presidente da Associação Cultural José Martí, aqui de Minas Gerais. Essa associação é a associação para promover a amizade, né, o relacionamento entre Brasil e Cuba, no caso específico, Minas Gerais e Cuba. Então, ele é nosso convidado, ele já está nos bastidores, mas antes eu vou chamar o nosso parceiro de sempre, que é o jornalista Márcio Macedo. Boa noite, Márcio. Boa noite, Ângela. Boa noite a todas e a todos que nos acompanham nessa nova edição do Toque do Coletivo Alvorada. Pois é, que ótimo, né? De novo, estamos aí. Agora sim, vamos chamar o José Vieira. Boa noite, José Vieira. Boa noite, José. Boa noite. Boa noite, companheiro. E estamos aqui para falar sobre um fato histórico muito relevante, muito importante para a história de Cuba, né? E que a gente trata com o maior carinho, né? Exatamente. Estou à disposição. Aqui, ó, vamos ter uma conversa muito boa, porque o Zé Vieira é fera, conhece tudo, seja da história, seja da realidade, do cotidiano, da situação atual de Cuba. Né? Bom, mas já que o Zé Vieira está conosco, o Márcio também, é hora de lembrar que já tem muita gente conosco e muita gente chegando. Como hoje o programa é gravado, eu vou pedir para vocês, né, darem aí a curtida, compartilharem, né, o programa, se inscreverem no YouTube do Coletivo Alvorada, quem ainda não se inscreveu, ativar o sininho para passar a receber todas as informações em primeiríssima mão de tudo que o coletivo faz. Não só deste programa, mas dos outros 9, entre programas semanais e programas mensais. E vocês sabem que nós somos parte da imprensa independente, aquela que não tem rabo preso com o patrão e nem com o anunciante. Então, aqui você vai ver e ouvir o que você não vê e não escuta na mídia corporativa, nessa mídia, né, que a gente sabe que distorce, que manipula, enfim, né, que não mostra as coisas como elas são. Bom, eu vou começar pedindo ao José Vieira para contar para a gente por que o programa foi gravado. O que está acontecendo nesse exato momento na sede da Associação Cultural José Martí, em Minas Gerais, que fica na Rua Carijó, 136, sala 1003, em Belo Horizonte, no centro. O que está acontecendo lá, Zé Vieira? Nesse exato momento que as pessoas estão assistindo, começando a assistir esse papo com você. Nós estamos preparando uma festa dos 70 anos do assalto ao quartel Moncada, uma comemoração, né, desse ato de bravura imensa dos jovens cubanos, né, em 1953. Né? Então, faremos uma festa comemorando os 70 anos dessa epopeia. Né? E aí estamos aqui, eu e vários companheiros, nos
ultimando os preparativos para a nossa festa amanhã. Vai ser no Espaço Cultural Baticum, na rua Itararé, número 566, no bairro Concórdia. E já convido a todos, né, para, se possível, comparecerem, né? Quando esse programa for ao ar, nós estaremos ouvindo certamente um bolero, ou uma rumba, uma salsa, uma boa música cubana, e tomando um morrito lá e conversando sobre essa magnífica revolução que mudou a América Latina e o mundo, né, em 1959. É isso, Ana Giovana. Ô, José, já que o motivo da festa é o 26 de julho, eu queria que você relembrasse para mim e para a Ângela e explicasse para os mais novos o que foi o 26 de julho lá em Santiago de Cuba. Sim. Veja bem, 1953, né? Lá se vão 70 anos. São poucos anos depois de terminada a Segunda Guerra Mundial, né? O mundo ainda estava com a economia toda desorganizada e, como sempre acontece nessas situações, com um país periférico como Cuba, uma tremenda crise econômica e uma miséria campeando muito grande. E um vazio político, né? Porque um ano antes, em 1952, né, houve um golpe militar. Não, o Fulgêncio Batista, que era um tenente, né, já tinha sido presidente antes, em 40, 44, dá um golpe, derruba o governo constitucional, um governo corrupto, um governo pau-mandado dos Estados Unidos, mas que não estava conseguindo governar, dado o tamanho da crise, né, com a sociedade convulsionada, a direita, a extrema-direita, no caso, os militares, comandados por Fulgêncio Batista, dão um golpe, revogam a Constituição e iniciam um governo de exceção, uma ditadura aberta, né? Vale dizer que foi apoiado pelos Estados Unidos, né, que estava, nesse período, já abraçando todos os ditadores pela América Latina, né? Já estavam assombrados com a vitória do Jacobo Arbenz na Guatemala, tinha sido 2 anos antes, estava introduzindo reformas progressistas de caráter nacionalista e popular, e eles apoiavam, então, os Estados Unidos então decidiram apoiar o golpe da extrema-direita cubana do Fulgêncio Batista. Então, era um governo militar apoiado pelos Estados Unidos, em estreita aliança, inclusive, com a máfia, porque o Fulgêncio, a Cuba, nesse período, sofreu uma enorme, praticamente uma ocupação americana, né? Mais de 50% da economia cubana era dominada por americanos. E todos os mafiosos, os grandes mafiosos, estavam instalados. Costuma-se dizer que esse período é o período em que Cuba era o prostíbulo da América Central, o prostíbulo dos cubanos, dos americanos. É muito perto, 140 e poucos quilômetros, né? E eles saíam da Flórida, iam para Cuba, tinham mansões magníficas, muitas propriedades. E o Fulgêncio Batista, ele não era só leniente com a máfia, ele era sócio da máfia, em muitos cassinos, em muitas casas de prostituição. Era uma aliança muito estreita. Nesse clima aí, com uma tremenda indignação popular, as lutas populares vão crescendo, né? Existia um clima de muito entusiasmo na juventude, porque esse ano de 53 era o ano do centenário do nascimento, que nomeia a nossa associação, o José Martí, né? O maior ídolo cubano, que é José Martí, né? Que foi o ideólogo e o comandante da primeira guerra de libertação, que levou a libertação do jugo colonial espanhol em 1898. Né? Ele morreu em batalha e é a personagem maior da história cubana. Então, a juventude, que se auto-intitulou a Geração do Centenário, preparava ações revolucionárias, se organizava para lutar contra a ditadura e fazer
promover a independência de Cuba, porque, na verdade, Cuba não era independente, tinha uma independência formal. Ela se liberta do jugo colonial espanhol, numa guerra sangrenta, difícil, né, porque a Espanha não queria de jeito nenhum perder. Cuba, na época, era talvez a colônia mais importante que restava para a Espanha, né, e eles tentaram a todo custo manter o domínio colonial, foram derrotados, e logo em seguida os americanos entram, criam um incidente, como sempre, uma fake news, já naquela época, com o afundamento de um navio americano no porto de Havana, declaram guerra à Espanha e invadem Cuba. Então, Cuba o famoso se liberta caso do navio Maine, né? É o Maine, exatamente. E sofre uma ocupação branca. Eles depois se recuperam. Cuba começa a promover eleições formais, etc., mas sempre sobre a sombra do Tio Sam, né? E o domínio ideológico, político, né? Com governos, ora progressistas, ora mais reacionários, mas sempre um governo voltado aos interesses americanos, sem contestar esse predomínio americano, que era econômico e político, né? Então, toda essa geração, toda a juventude desse período se mobiliza para conquistar a verdadeira independência. E sobre o influxo das ideias do Martí, sobre uma mobilização para comemorar o centenário do nascimento do José Martí, né? com uma ação revolucionária, eles se organizam. Né? O assalto ao quartel Moncada é em 53, mas ele coroa um ano de preparação intensa e clandestina, né, de centenas de jovens. Né? Na ação propriamente dita, participaram 158 jovens. Só tinha 2 pessoas com mais de 30 anos. A maioria dos 158 jovens eram jovens mesmo, na faixa dos 20 anos, né? E trabalhadores. Tinham pouquíssimas pessoas com curso superior, 5 ou 6 pessoas somente com curso superior. Eram trabalhadores e jovens estudantes, né, que participaram da organização desse assalto ao quartel Moncada. Né? O assalto foi programado para o carnaval, né? O carnaval em Cuba é nesse período, lá em Hemisfério Norte. O carnaval começa no dia do aniversário de Santiago de Cuba, né? Santiago de Cuba, aliás, é interessante, hoje, né, a festa em Cuba já começa hoje, com o aniversário de Santiago de Cuba, que está fazendo 508 anos hoje, né? Então, uma grande festa lá que se emenda com o carnaval. Né? Já é feriado, é o maior feriado cubano, um feriado pátrio, um feriado da independência, né? Foi instituído depois de 1959, depois do triunfo da Revolução, se institui o 26 como a data nacional cubana, né? Numa interpretação muito correta, que, na verdade, o embrião, o passo inicial, o marco inicial da Revolução Cubana foi o assalto ao quartel Moncada. Né? É uma coisa interessante, porque, do ponto de vista militar, foi um fiasco. Né? Os revolucionários, os jovens revolucionários, agrupados sob o comando de Fidel e Abel Santamaria, né, que era um outro líder político da juventude, de extrema capacidade e inteligência, e que é morto sob tortura com requintes de selvageria. Depois ele é capturado vivo no assalto do quartel, mas é morto. Depois ele é literalmente despedaçado. E era um jovem brilhantíssimo. Ele, junto com Fidel, eram os 2 comandantes da organização revolucionária que preparou esse assalto ao quartel Moncada. Né? Eles fizeram, na verdade, o assalto ao quartel Moncada, mas ele é precedido de uma tentativa de tomada de um hospital civil, o mais importante hospital de Havana,
né, do Tribunal de Justiça de Havana e assaltam também o quartel de uma cidade próxima, importantíssima, como foi uma das primeiras cidades cubanas, que é Bayamo, quartel de Bayamo, que é assaltado pelo significado histórico. Foi em Bayamo que ocorreu a primeira grande revolta independentista, sob o comando de um outro prócer da independência cubana, que é o Carlos Manuel de Céspedes, né? Ele era de Bayamo, e é de Bayamo que tem o Grito de Arma, o primeiro, e se inicia uma guerra civil libertadora, uma guerra de independência, que dura 10 anos, né? Ele, inclusive, morre durante o percurso da guerra, o Carlos Manuel de Céspedes. Então, um grupo de jovens ataca o quartel Bayamo e outro grupo ataca o quartel Moncada. O objetivo central, até pela importância de Santiago de Cuba, que, na verdade, é uma espécie de segunda capital de Cuba, né? E que é também a cidade do José Martí, onde o José Martí iniciou, em 1895, a Guerra de Libertação. A Guerra de Libertação começa por Santiago, né? O Moncada era o maior e o mais importante quartel do país, e o objetivo central dos jovens revolucionários era tomar o quartel num assalto de surpresa e distribuir armas ao povo, porque o movimento popular, as greves, as manifestações, elas vinham crescendo, e os dirigentes, os jovens dirigentes, Abel e Fidel, interpretam que, se houvesse um chamamento para a luta armada, que o povo os seguiria. E é nesse intuito, é com esse objetivo que eles organizam esse assalto, né? O assalto, propriamente dito, como eu disse, militarmente foi um fracasso, os dois, e porque, dada a diferença de armamentos e até de preparo militar, embora eles tivessem treinado durante um ano, né, era muito desproporcional. Eles estavam armados com fuzis, só tinha uma arma, uma metralhadora, só uma arma mais pesada, eram fuzis de caça, né, minerados ali, com muita dificuldade, mas o fator surpresa, eles confiavam no fator surpresa. E nos dois casos, por essas fatalidades históricas, nos dois casos, eles perderam o fator surpresa, né? Em Bayamo, porque a entrada, o quartel, os muros do quartel ficam muito longe da aglomeração militar, e no caminho, no escuro, de madrugada, tropeçaram num monte de rejeitos, de latas que se julgava no caminho, e houve um alarido muito grande de cães e o barulho das latas, e os soldados acordaram e viram que tinha uma coisa diferente. Inclusive, as primeiras mortes foram lá no quartel Bayamo, na cidade de Bayamo. E, no caso do quartel Moncada, foi uma mudança no sistema de patrulhas feitas 2 dias antes, em que eles não tinham conhecimento, e que resultou num confronto antes da chegada na porta do quartel. Eles já foram identificados e foi dado o alarme. Então, perdendo o fator surpresa, a desproporção das forças envolvidas pesou, né, e militarmente foi um fracasso. Agora, é importante dizer que os revolucionários tinham as suas técnicas de autodefesa também bastante desenvolvidas, e na ação propriamente dita morreram mais policiais e militares do que revolucionários, né? Foram 6 revolucionários mortos nas 2 ações, e morreram 15 policiais, né? 15 policiais e militares, umas dezenas de feridos. O que houve foi uma repressão muito cruel, sanguinária, depois que os jovens foram dominados, né? Fidel foi preso. Oi? Fidel foi preso. Fidel foi preso. Fidel foi preso já nas montanhas. Ele consegue sair de Santiago e é preso subindo a Sierra Maestra, que a Serra Maestra está para Santiago
como a Serra do Curral está para Belo Horizonte. É lindeira, ela termina dentro da cidade, né, a Serra Maestra. Um grupo de combatentes do quartel Moncada, e Fidel entre eles, consegue acessar a serra. Mas o exército se mobiliza a um cerco muito grande e ele é capturado, né? As ordens eram de eliminar, eram de matar, não eram de prendê-lo, né? A única coisa que salvou o Fidel foi que o tenente que comandou o pelotão que o capturou era um tenente que não apoiava a ditadura do Batista. Era, vamos dizer assim, um tenente de oposição, um militar democrático. E ele poupa a vida, não deixa eles matarem o Fidel, ele impede a execução do Fidel e o Fidel vai preso, né? Como o Fidel, a família do Fidel tinha um vínculo muito grande com a Igreja Católica cubana, o bispo, o arcebispo, o cardeal de Santiago se mobiliza rapidamente, a família fica sabendo imediatamente da prisão, né? E a família se mobiliza e eles não executam Fidel. Mas a ordem era de execução, né? Você tem uma ideia, morreram 5 ou 6, mas o saldo final de mortes foi de 58 mortos, de 70 mortos. De 158 jovens, você vê, a metade foi assassinada sob tortura, e torturas muito cruéis. Sabe? A ditadura do Batista ela era um fenômeno de crueldade, né? Eles usavam métodos... Mas, Um Xavier, sócio da máfia, né? antes de você avançar, porque essa história é muito rica e você está contando com detalhes que as pessoas não encontram com facilidade. Exatamente por isso, antes da gente avançar mais nessa história, né, e chegando, né, mais para frente aos dias atuais também, aos desafios, eu queria voltar a um ponto que eu acho ele muito importante, que foi exatamente essa história da explosão do navio Maine, né? E cutucar você, digamos assim, porque já nessa situação tem uma fake news produzida, né? Uma fake news que, na época, o grande empresário de mídia nos Estados Unidos, que era o Rudolph, né? Que era ele aparece no Cidadão Kane como sendo o Kane, né? Mas, na verdade, o Kane é um pseudônimo, né? Ele é o... como é que é o nome dele? Eu esqueci o que o Kane representa. Era o grande... Randolph Hearst. Isso. E aí, o que ele faz? Ele determina que o jornalista e o... Na época não tinha fotógrafo, assim, era o caricaturista, né? Fossem para Cuba e registrassem tudo envolvendo a guerra. Só que eles falam, não tem, em uma comunicação com ele, né? Dizem, olha, não tem guerra para registrar, não está acontecendo guerra aqui. Isso lá atrás, né? E ele fala, olha, vocês dão um jeito, manda as imagens que a guerra eu invento. E ele acabou jogando os Estados Unidos nessa primeira guerra, né, aí na libertação seria da Espanha, né, já numa tremenda fake news. E essa fake news acompanha, né, a relação dos Estados Unidos com Cuba, eu diria que o tempo todo. Ou não, ou tem algum momento nessa história que os Estados Unidos jogaram, digamos assim, de forma mais correta com Cuba. De jeito nenhum, Ângela, você está corretíssima. Foi uma fake news, uma jogada suja que os americanos montaram e com aquela falta de princípios que caracterizam o imperialismo, né? Porque morreram vários americanos no afundamento do navio, né? E eles foram promovidos por eles, o afundamento. Depois se provou isso, né? Até hoje não reconhecem, né? Agora serviu de pretexto para declarar guerra a uma Espanha que já estava decadente, sem condições de reagir, né? Perdendo seus
o Império Espanhol estava se derruindo, né? E serve para os Estados Unidos derrotar militarmente a Espanha naquele período era fácil. Eles fazem isso, né? E tomam ainda as Filipinas, né, que era um grande e rico país, que era colônia espanhola, Porto Rico, é daí que vem a dominação americana de Porto Rico, né, Guam e várias outras ilhas que eram pertencentes ao Império Espanhol. Você vê que é uma manobra sujíssima, promovida pelo imperialismo norte-americano, né, antes do Fidel, né, isso é 30 anos antes do Fidel nascer, né, na virada do século XX. Né. Aí você vê que o imperialismo não tem escrúpulos, né? Não tem escrúpulos. E é por isso que os revolucionários, Fidel diziam a segunda independência de Cuba, né? Porque a primeira era de fachada. Né? Era de fachada. É interessante caracterizar, ver o processo, né? Como que se dá o assalto ao quartel-manucado, porque e qual o clima, né? Eles analisavam com muita precisão o estado de ânimo das massas, a repressão brutal, a morte cruel desses jovens que participaram dessa ação serve como um rastilho de pólvora, serve uma faísca que incendeia, porque o movimento de massas cresce velozmente, sabe? E a pressão sobre a ditadura é enorme. Então, são greves, são pequenos confrontos armados, mas muita manifestação de massa. Tanto é que, pouco tempo depois, em termos históricos, né, maio de 55, né, eles são de julho de 53 para maio de 55, você vê, são menos de 2 anos, a ditadura é obrigada a conceder anistia por força de uma pressão enorme do movimento de massas. Né? Então, os presos do quartel Moncada são anistiados, né? Não, sob muitas ameaças, o país ainda, né? Como eu disse, o Fidel, o Fulgêncio Batista era um ditador que reprimia com muita crueldade, né? Tinha muitos assassinatos, muita pancadaria, muita violência. A liderança, Fidel e outros líderes que são libertados não poderiam ficar em Cuba sob pena de serem assassinados. Eles vão para o México, né? Em 55, depois da anistia, passam pouco tempo em Cuba e vão para o México, e de lá começa a organizar o grupo que volta em 57, né, no Grama, e inicia de novo o processo de libertação que vai dar na Revolução Cubana em 59, eles tomam o poder. Né? Agora, é importante que ver também que não é propriamente aquele foquismo, né, de pequenos grupos, não. Era um movimento articulado, não era só um movimento militar, era o braço militar de um movimento político. O movimento 26 de julho é fundado logo depois da anistia. Eles fundam esse movimento 26 de julho, que é um movimento que agrupa várias organizações revolucionárias cubanas, né? Montam a ORI, Organização dos Revolucionários Independentes, e um conjunto de forças se une para montar o grupo que no México treina e volta no iate Grama, um pequeno iate, 82 pessoas, né, que vêm do México, da cidade do México, para Santiago, né, para promover a invasão revolucionária de Cuba em 57. Né? Então, um pouco é esse o processo. Nesse meio tempo, depois do assalto ao quartel Moncada, é importante lembrar também que houve o golpe que depôs o governo do Arbenz, né? Jacobo Arbenz, né? Em 54. Né? Eles derrubam o governo progressista, inclusive a derrubada do governo do Arbenz. O Che Guevara estava na Guatemala, né? E com a derrubada do Arbenz e a repressão que se seguiu, ele vai para a cidade do México
e é onde ele conhece o Raul e o Fidel e se integra ao grupo revolucionário, né? O Fidel, antes da cidade do México, o Fidel não conhecia o Che, né? E os dois vêm a ser as duas figuras centrais do processo revolucionário cubano, né? Esse golpe contra Sim. esse golpe contra o Arbenz é considerado também uma espécie de estreia da CIA, né? Na organização de golpes na América Latina, não é? É uma espécie de uma avant-première, uma estreia, né? Do que ela faria depois em diversos outros países, inclusive aqui no Brasil. Exatamente, eu acho. E a gente tem que lembrar que nesse pós-guerra aí, depois da Segunda Guerra, o socialismo saiu muito reforçado, porque todos nós que conhecemos a história verdadeira sabemos que quem barrou o nazifascismo foi a União Soviética, né? Perdeu 20 milhões de vidas, né? E derrotou o nazifascismo, foi a União Soviética. Então, o socialismo sai reforçado no mundo inteiro e havia uma onda revolucionária, uma simpatia muito grande com as ideias revolucionárias nesse período. E os Estados Unidos, obviamente, era potência já dominante há décadas, né? Potência imperialista dominante. Eles não queriam nem sombra de socialismo aqui na América. E jogam duro, jogam pesado, né? Para evitar qualquer liderança progressista que tivesse cheiro de socialismo aqui, né? Um pouco esse é o pano de fundo também. Havia um grande movimento, uma grande simpatia pelo socialismo e pela revolução, né? E vale lembrar que praticamente toda a América Latina era mesmo o quintal dos Estados Unidos, né? Não existiam governos soberanos, né? Não existiam governos de cunho popular que ousassem contestar essa dominação imperialista da América do Sul e da América Latina, né? Ô, José, como é que nesse contexto a Revolução Cubana se organizou e foi vitoriosa? Márcio, é o seguinte, como eu lhe disse, é um crescendo de insatisfação popular e de organizações, organizações autônomas do povo e dos trabalhadores cubanos, né? Na verdade, quando o Batista dá o golpe em 52, o governo anterior, que é o PRI Socarrás, era um governo muito corrupto e ocorre um fato político que polariza muito a população cubana, que é um suicídio de um grande radialista cubano, né, que era o Chibás, e que tinha fundado um partido chamado Partido Ortodoxo, Partido do Povo Cubano, ortodoxo, que era conhecido como ortodoxo, e que vinha num crescendo. E o suicídio dele no ar, por causa de uma fake news, por causa de uma acusação falsa de corrupção. Ele, para provar a honra dele, fez como o Cancelier, aqui, agora recentemente, sobre o Bolsonaro. A honra compurcada dele, da honra que ele prezava tanto, ele se suicida no ar. Isso aí cria também um sentimento popular contra a ditadura, contra o governo de direita muito grande, sabe? E todas as pesquisas indicavam que o candidato do Partido Ortodoxo seria vitorioso nas eleições. Então, o Batista dá o golpe como uma espécie de golpe preventivo para evitar a vitória do Partido Ortodoxo, do qual o Fidel era filiado e candidato. O Fidel era candidato nas eleições que se aproximavam, né? Haveriam eleições em 53, em 54, não, 53 mesmo, e o Fidel seria candidato. Aí a ditadura revoga-se a Constituição de 40, né? Tanto é que uma dos objetivos dos revolucionários no assalto ao quartel-Moncada era restaurar a Constituição de 1940, que era uma Constituição liberal, mas democrática, né? Então, a Revolução Cubana ela
ela é o acúmulo dessas lutas e organizações populares, né? E o que eu estava lhe dizendo, essa motivação subjetiva, mas fortíssima, da geração do centenário, né? Uma juventude muito politizada, né? E que tinha orgulho de levantar os ideais martianos, que eram ideais de fundo socialista, né? O Martí era um sujeito à frente do tempo dele, e era um cara que defendia a soberania nacional, defendia os direitos sociais amplos, né? E era um revolucionário, né? Então, esse pano de fundo aí de um pujante movimento de massas e uma geração de líderes com grande capacidade organizativa, né? Quando ocorre o desembarque do Grama, tem uma greve geral em Santiago, rebeliões em Santa Clara, né? Pequenas ações armadas. Não foi uma ação daquele grupo de revolucionários só, né? Aliás, era para ser um desembarque, a vinda do Grama com os 82 revolucionários que saíram do México, era uma espécie de coroamento de uma série de lutas e manifestações de massa, greve geral, né? E era o coroamento, era o braço armado do povo em rebelião, né? Cuba estava em estado de pré-insurgência nesse período, em 57, né? Quando o Fidel vem com os revolucionários do Grama, né? Então, o quadro era esse. O que se explica é isso. Os dirigentes políticos daquela época souberam construir organizações revolucionárias com forte respaldo, raízes populares e com uma força política muito grande, né? E a ditadura, no que eu lhe disse, né? Uma ditadura sanguinária e que muito corrupta, né? O cara era sócio da máfia. E o povo estava passando muito o quadro. Quando você pega uma das coisas muito importantes no processo da Revolução Cubana, foi o alegado de autodefesa do Fidel. O Fidel era um dos 5 que tinha curso superior no assalto ao quartel Moncada. Ele era advogado, inclusive advogado de causas populares, advogado de trabalhadores, né? E ele reivindica e é o próprio advogado de defesa dele no julgamento pelo assalto ao quartel Moncada, né? E ele escreve dentro da prisão o discurso de autodefesa dele, que é um primor, é adotado em muitas escolas de direito do mundo como um exemplo de autodefesa, né? É uma peça magistral de autodefesa. Ele dá um diagnóstico da situação cubana em 57. Ele caracteriza qual que era a situação do povo, vai caracterizando como é que estava a educação, a saúde, o desemprego, né? E ao fazer isso aí, você percebe a miséria campeando, né? E a vida dificílima do povo cubano. Então, o povo estava oprimido, né? Sofrendo e revoltado. Então, o povo estava pronto para apoiar um grupo revolucionário, como apoiou, né? Como apoiou. Você veja bem, o desembarque do Grama, que também é um desastre do ponto de vista militar, né? Primeiro, eles vinham com um excesso de passageiros. O iate era muito pequeno e tinha 82 pessoas, tinha capacidade para 3 dezenas. Ele veio quase afundando. Passa por uma tempestade muito forte, chega longe do ponto onde eles seriam recebidos, onde já tinha um grupo de revolucionários para recebê-los. A tempestade joga eles para dezenas de quilômetros de distância. Eles aportam num mangue, um longo, imenso mangue, ou seja, você sair de um mangue não é fácil, ainda com a tralha militar, com todo o equipamento, né? São vistos, identificados, bombardeados, né? Dos 82 que vieram, só 12 pessoas conseguem se reagrupar.
muitos já são mortos na chegada e se dispersam. Só 12 que conseguem se reagrupar e subir a Serra Maestra, né? Quando eles sobem a Serra Maestra, que o pessoal fica sabendo que tem um pelotão na Serra Maestra que está pronto para a luta, imediatamente se mobilizam essas organizações revolucionárias que atuavam em todo o território cubano, começam a mandar gente para lá. O Fidel não, ele começa com sobrevivem não, se reagrupam do Grama, só 12, mas imediatamente começam a chegar pessoas, os camponeses da Serra aderem, né, e o grupo cresce. E eles já começam as ações armadas uma semana depois do desembarque, eles já começam a luta revolucionária, né? Você vê que tinha uma base organizada e mobilizada para a Revolução, né? Zé Vieira, é muito interessante o que você está falando, exatamente por isso eu gostaria que você comentasse o seguinte, nesse período, né, que vai aí de 58, né, 58, 59, que os revolucionários, né, Fidel, Che, estavam lá na Serra Maestra, a gente sabe que os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos, não viam esses revolucionários assim com maus olhos, né? Até achavam que, enfim, né? De repente, se esse pessoal ganhar, a gente coopta, como sempre fizemos, e vai dar tudo certo, né? Tanto que a gente sabe que a imprensa estadunidense foi lá, entrevistou, né? Deu destaque, né? Quem cuidava dessa parte de, vamos chamar assim, de imprensa, mídia, era o Che Guevara, né? Especialmente da parte de rádio, mas ele cuidava disso tudo. E aí é importante, né, que você comente, o Fidel não era um comunista, ele não era um socialista, né? Você mesmo disse, ele pertencia ao Partido Ortodoxo, né? Ele era uma figura de classe média, um advogado ligado às causas populares, né? Como é que é esse processo dele ir assumindo, né, essa questão do socialismo e da aproximação dele e de Cuba com a União Soviética? Sim. É como se a realidade o empurrasse para isso, né, Ângelo? Porque ele era, assim, um liberal revolucionário, né? Revolucionário. E pode-se dizer que eles entregam o que prometeram, né, com a Revolução. O segredo dessa caminhada à esquerda é que o que o Fidel promete, que era uma revolução de caráter nacional e democrático, tanto é que, veja bem, uma das bandeiras era restaurar a Constituição de 1940. Eles fazem isso. Então, volta um governo constitucional, né, e ele começa a implementar as medidas de caráter nacional, né? Começa a nacionalizar os grandes latifúndios, começa a nacionalizar os bancos, começa a nacionalizar a mineração de níquel, que já existia, todos os setores, o setor de petróleo, né? E são essas medidas de caráter popular e nacionalista que jogam os americanos para acusá-lo. A prática americana é um pouco essa, né? O Jacobo Arbenz também não era comunista, né? Mas foi derrubado, porque mexeu com os interesses econômicos dos americanos, né? No caso de Cuba, foi exatamente isso aí. As nacionalizações acenderam a luz vermelha dos americanos, eles taxaram o Fidel de comunista, né? Com a declaração do bloqueio por força dessas medidas de caráter nacional, né? Os americanos decretam o bloqueio econômico a Cuba, né? E Cuba é aquilo que eu tinha dito, né? A União Soviética estava no auge do seu prestígio, né? E crescendo muito com o modo socialista de produção, já era uma potência econômica, e Cuba busca o apoio. Já existia a Guerra Fria de 48, né? Ela se instala oficialmente
Então, já estava no contexto da Guerra Fria, do bloco soviético contra o imperialismo americano, e ocorre esse alinhamento, né? Obviamente que as forças políticas cubanas fazem uma aproximação dos soviéticos, né? E começam a firmar acordos para eludir, para contornar o bloqueio norte-americano, né? O bloqueio, inclusive, é um dos mais antigos que o mundo já viu, né? Tem mais de 60 anos de bloqueio, condenado pelo mundo inteiro, um bloqueio assassino, né? É um bloqueio que tira vidas. É uma guerra econômica, né? Uma guerra não convencional. Uma parte hoje faz parte do que a gente se chama hoje de guerra híbrida, né? Sem quartel. Muita gente ignora a existência desse bloqueio e costuma associar Cuba, né, depois dessa conquista do poder, depois da consolidação do poder revolucionário, como sinônimo de atraso e desrespeito aos direitos humanos. Agora mesmo, eles estão que parte da população brasileira, ou muita gente aqui no Brasil, está criticando Cuba por manter as execuções no seu novo Código Penal. E eu queria que você me fizesse o seguinte, eu fiz para nós e para os nossos, para quem está nos acompanhando, né? Falasse o seguinte: como é que você analisa esse rótulo que eles querem colar em Cuba, que Cuba é o atraso, Cuba não deu certo, e que os direitos dos cidadãos são sempre desrespeitados? Márcio, veja bem, Cuba acaba de aprovar um novo Código Civil, que é um dos mais avançados no reconhecimento dos direitos populares, dos direitos das minorias, dos direitos da natureza, né? Depois de um amplíssimo processo de anos de debate, né, que saíram de cada bairro, de cada circunscrição eleitoral, houve um debate ponto por ponto desse Código Civil, né? Então, Cuba pratica uma democracia de base. O negócio é que aquilo no chamado Ocidente, né, nos nossos países aqui, se convenciona que democracia com pluripartidarismo. E Cuba tem um partido só, que é o Partido Comunista Cubano, né? Agora, é uma democracia popular com um partido único. Inclusive, para se candidatar nas eleições cubanas, não é preciso ser membro do partido. As indicações são das camadas populares. São as regiões eleitorais que escolhem em assembleias de base os candidatos, né? É um outro tipo de democracia, uma democracia extremamente participativa, né, que abarca o conjunto da população. É uma democracia que eu diria mais avançada, né? Agora, no contexto do bloqueio, sim, aí fica difícil, porque volta e meia o direito de expressão, por exemplo, tem que ser muito controlado, porque a ilha é pequena, né? A subversão americana é gigantesca, né? E ocorre ali, às vezes, alguns excessos na contenção das divergências, né? Cuba tem, volta e meia, tem um ou outro intelectual que tem problemas, alguns jornalistas, alguns sociólogos, né, têm problemas para divergir, vamos dizer assim, né? Existe o espaço da divergência, não é muito bem definido. Agora, é um processo interno de Cuba e que eles têm conseguido levar a termo. E é uma democracia extremamente participativa, né? Isso aí não dá para comparar com o nosso sistema aqui. Lá não tem financiamento de campanha, as campanhas não têm essas toneladas de materiais, né? É uma coisa muito mais simples e muito no corpo a corpo. É um país menor, né? País de 11 milhões de habitantes, que possibilita também essas práticas de democracia direta, né? Eu acho que é um pouco por aí. Agora, você falou no bloqueio aí,
é impressionante, porque o bloqueio é de 62 e parece que cada governo americano que sobe, cada novo governo quer colocar mais um tijolo nessa construção do bloqueio, né? O Trump, por exemplo, no governo dele, ele baixou 243 medidas arrochando o bloqueio. Sem falar que antes, é importante até falar isso, que quando o bloco soviético se desfaz, quando tem a queda da União Soviética e o desmanche do bloco soviético, né, há um grande arroxo do bloqueio. É a famosa lei Helms-Burton, né, que leva o bloqueio a um apogeu, né, que eles começam a penalizar terceiros países. Qualquer país que comercializasse com Cuba é punido pelos americanos, porque essa lei Helms-Burton está em vigor. Então, naquele período ali de 92, 93, há um grande arroxo do bloqueio, porque eles consideravam que Cuba era um satélite da União Soviética, e com o fim do bloco soviético, Cuba, que sofre um baque econômico muito grande, perde 85% do seu comércio exterior. Né? É um caso assim, único de um país que sofre um golpe econômico dessa profundidade e consegue sobreviver organizado. Em qualquer outro país, isso aí levaria à anarquia e a uma revolução de insatisfação popular, né? Ao caos. É o período especial, né, Severa? É o período especial, né, que o Fidel chama o povo a reagir para manter a independência, a soberania, né, e sobreviver àquele desastre que foi para o mundo, né, o fim do bloco soviético, né, e o início da unipolaridade aí com o imperialismo americano dominante, né. Mas, então, só o Trump, agora, foram 243 medidas. E o Biden prometeu em campanha que desarticularia essas medidas, não mexeu nelas. E está financiando uma guerra suja, uma violentíssima, voltada para subverter a juventude, né? Cuba, como um país pequeno, monitorado por centenas de satélites, de agentes e etc., os americanos conhecem muito bem Cuba. Então, é uma subversão que vem se refinando, né? Os ataques políticos dos americanos, da CIA, como a gente fala, mas, na verdade, a CIA hoje é apenas uma de dezenas de organizações, né, de contra-informação que os Estados Unidos mantêm pelo mundo, de intervenção que os Estados Unidos mantêm, né? Inclusive, é um sistema de sofisticação extrema. Sim. Inclusive, os Estados Unidos acusam hoje a Cuba de ser um Estado protetor de terroristas, enquanto, na verdade, a gente sabe que não é isso que acontece, né? É uma hipocrisia sem limites, né? Porque quem patrocina o terrorismo no mundo são os Estados Unidos, né? São os Estados Unidos. Quem criou a Al-Qaeda? Os americanos que criaram a Al-Qaeda, né, para combater os russos, ainda no final da década de 80. Né? Eles têm ligações e utilizam os terroristas, como estão utilizando agora mercenários e terroristas na guerra da OTAN, né, contra a Rússia. Né? Então, o país terrorista hoje são os Estados Unidos. Né? Agora, eles dominam a mídia, né? Tem essa pressão enorme. Aí ninguém tem. É preciso coragem para reconhecer que os americanos são um país terrorista e taxam os outros. E o problema é que, com o peso da economia e da política americana, com o domínio que eles exercem sobre o mundo, né, colocar Cuba na lista de países terroristas interfere em vários organismos multilaterais de fomento, de crédito, e impede a participação de Cuba nesses organismos, né? Ou seja, bloqueia Cuba,
bloqueia Cuba de relacionar-se com o resto do mundo. Né? Você vê que é tão estúpido isso que agora, poucas semanas atrás, pouco antes de começar, em junho, né, foi lá em Havana que se costurou a paz entre a última guerrilha do nosso continente, que é o Exército de Libertação Nacional da Colômbia, com o governo eleito da Colômbia, né, com o governo democrático da Colômbia. Então, quer dizer, na verdade, é o contrário. Cuba luta contra o terrorismo, sempre lutou contra o terrorismo. Né? Salvo um período da década de 60 e início da década de 70, em que existiam muitas guerrilhas de libertação nacional anticolonial e que Cuba apoiou com toda a energia, salvo esse período, Cuba não tem a intervenção estrangeira de Cuba, no exterior de Cuba, é com médicos e professores, basicamente, médicos e professores, né? E artistas, com a magnífica arte cubana. Então, realmente é um dos grandes absurdos que o nosso mundo atravessa hoje, é Cuba numa lista de países que apoiam o terrorismo. Né? Aliás, Márcio, foi importante você levantar isso aí, porque dia 17 agora, lá na cúpula da CELAC e União Europeia, né, em paralelo, 20 organizações sociais que promoveram a Assembleia dos Povos, em paralelo à reunião dos governantes, elas convocaram para 16 e 17 de novembro um tribunal internacional contra a inclusão de Cuba na lista dos países terroristas. Então, nós, como uma associação de solidariedade com Cuba, estamos mobilizados e vamos iniciar rapidissimamente uma campanha visando o apoio de organizações políticas e sociais brasileiras a essa mobilização, a esse tribunal, para que vá um manifesto das organizações políticas e sociais brasileiras, reforçando o Tribunal Internacional que vai ser instalado em Bruxelas, na sede do Parlamento Europeu. Esse tribunal vai ser instalado no Parlamento Europeu. É uma convocação oficial do Parlamento Europeu, ou seja, da representação parlamentar de toda a Europa, né, para julgar esse absurdo que é a inclusão de Cuba na lista dos países terroristas. Então, nós estaremos mobilizados, já pedimos a todos aí que vão nos ouvir aqui que fiquem ligados que nós vamos jogar na rua essa campanha de adesão e pretendemos mandar para o tribunal em 16 e 17 de novembro uma lista de muita representatividade do povo brasileiro, das organizações do povo brasileiro, em apoio ao trabalho desse tribunal. Tá? Exato. Muito importante isso, Zé Vieira. Eu queria só destacar o seguinte, que é muito interessante que os Estados Unidos, como, né, país imperialista e durante um tempo, né, potência única, né, agora o mundo multipolar está tomando forma, né, e cara, mas ele usou, né, os Estados Unidos usaram muito esse argumento, quem discordava, né, o país que discordava, que tinha uma política nacionalista, independente, era acusado de terrorismo. E quem discordasse, né, era acusado de estar violando os direitos. Né? E a acusação de violar direitos, inclusive de combater a liberdade de expressão, foi muito usado contra Cuba. E aí eu pergunto, e o Julian Assange, que está preso há quase 6 anos em Londres, na Inglaterra, que é um país que se diz, né, pai e mãe da liberdade de expressão, está lá com um risco muito próximo, cada vez mais próximo, ser extraditado para os Estados Unidos, né, onde que ou ele vai ser morto, né, pena de morte. Estados Unidos tem pena de morte, falando né, no código, né, cubano, Estados Unidos tem pena de morte, alguns estados mantêm, né? Ou então pegar a prisão de perpétua, né? 100 e tantos anos vai virar prisão perpétua. E aí eu te pergunto, como é que você vê esse uso político que os Estados Unidos fazem da liberdade de expressão, da questão de que o outro é terrorismo, né? O outro é que está errado, nós somos os certos, e a mídia, né,
sobretudo a nossa mídia, né, a mídia corporativa, nossa, que eu digo, a mídia corporativa brasileira, né, não é a minha é aqui, né, Coletivo Alvorada. Como que você vê isso, né? E mais, como se combate isso? Ângela, o histórico americano nisso, de intervenções em terceiros países e subversão, né, em terceiros países, é muito grande, né? Agora, para a gente não ir muito longe, basta lembrar o que é o Iraque hoje e o que motivou a destruição do Iraque, né? Uma acusação infundada de que havia armas de destruição de massa, de destruição em massa lá, e uma guerra cruel que desestruturou completamente o país, né? Então, assim, se a gente olha para a guerra do Iraque, que é historicamente mais próxima da gente, que muitos de nós acompanhamos aqui, acho que é o suficiente para mostrar o absurdo, né? E o caminho, acho que está um pouco já delineado, né? Do nosso ponto de vista, dos que se alinham com Cuba e os ideais de soberania e socialismo, né? É a ALBA, a Aliança Bolivariana das Américas, né? Nós pregamos uma cooperação internacional baseada na soberania de cada nação e na cooperação, né? Na solidariedade entre os povos. Quem tem mais ajuda quem tem menos, e a cooperação. Eu lhe dou o que me sobra e você me dá o que a sua economia, que você produz mais na sua economia, né? E as articulações que vão nesse caminho. É importante lembrar que o golpe que derrubou a Dilma, né, foi para impedir o avanço da unidade latino-americana forte que estava sendo construída naquele período, com a Unasul, com a CELAC, né, com todo o apoio do governo brasileiro. E é um processo que agora é retomado e com um quadro novo que, em relação ao período da Dilma, tem mais governos progressistas, inclusive, né, hoje no cenário latino-americano, e, de novo, se reconstrói uma força, né, aliada também, é importante dizer, a um evidente, muito evidente, a uma muito evidente decadência do imperialismo norte-americano, né? Cada vez fica mais explícito que os americanos vêm manipulando não só as situações políticas, né? É um descaramento falar que a guerra é a Ucrânia com Rússia. Não. É uma guerra de toda a OTAN com os americanos bancando o principal contra a Rússia, né? E, na verdade, voltados para enfraquecer também a China, que é a nova potência emergente, que imparável. Hoje já dá para dizer que a pujança da economia e da política chinesas, né, tornam imparável o avanço chinês, o crescimento chinês, e esse crescimento é político também. E é esse quadro aí que está levando os Estados Unidos para uma queda aqui, e que é o pano de fundo do fortalecimento da CELAC, né, e de uma nova unidade latino-americana aqui, que eu acredito que nos próximos anos vai promover um avanço grande da união dos povos latino-americanos e um avanço econômico, porque também essa orientação das nossas economias, todas voltadas para a economia americana, é um processo muito prejudicial para a nossa autonomia econômica, que impede a nossa soberania econômica, né? Então, é esse caminho que eu acho que o governo Lula corretamente está tomando, de reforçar os laços com os nossos vizinhos, de aprofundá-los e desenvolver uma economia que olhe para os nossos interesses, né? Ao contrário dos últimos 6 anos, que eu acho que me deixa confiante de que nós estaremos junto com Cuba, junto com a Venezuela, junto com toda a América Latina, né, num momento novo, e que os americanos podem espernear, mas eles não conseguirão deter essa marcha do povo latino-americano, sabe? Ô, José,
Teve uma época que a Revolução Cubana influenciou muito a juventude brasileira, principalmente ali no final dos anos 60, meados dos anos 60. E a Revolução Cubana era um exemplo da juventude. Você acha que a Revolução Cubana pode influenciar ainda novas gerações de brasileiros? Márcio, é interessante isso, porque ela só não é hoje o que era em 59, em 60, no início da década de 60, esse grande exemplo para a juventude e para os povos, porque existe isso que a Ângela citou aí, esse controle quase que total da mídia, da informação que chega às massas populares do mundo inteiro, né? Hoje, num nível de sofisticação extrema, né, há um controle muito grande da informação. Porque, se você olhar Cuba agora, nesse momento, por força do bloqueio e da pandemia, porque a economia cubana estava estruturada em cima do turismo. O turismo era a grande válvula de escape que possibilitava a Cuba contornar o bloqueio, né? Com a pandemia, isso vai a zero, e a situação de hoje de Cuba é dramática. Aliás, eu recomendo a todos que leiam um artigo recente do Frei Beto, que caracteriza em detalhes a situação cubana do ponto de vista da libertação, do emprego, né? E da vida do povo, como é que está difícil lá. Chega a ser mais difícil do que no período especial que a Ângela citou aí, que foi o período logo depois da queda do bloco soviético, né? A União Soviética, o fim da União Soviética. A resistência, Cuba se manter como se mantém, com altíssimos índices, em todos os quesitos aí de atendimento das necessidades sociais, né? Uma educação maravilhosa, uma saúde de altíssimo nível, né? E se mantendo com soberania, né? É um exemplo muito forte da vitória daqueles ideais, da correção, né, do rumo certo que o país tem. E é importante dizer também, viu, que Cuba tem um grande avanço científico pelo talento do seu povo, pelo sistema educacional fantástico que eles montaram, que permite que esses talentos aflorem e se tornem produtivos, em grandes cientistas, em grandes artistas, mas também por um forte apoio internacional. Cuba sempre teve a adesão da intelectualidade progressista do mundo, e são muitos cientistas, muitos profissionais qualificadíssimos de todas as áreas que vão a Cuba prestar o seu apoio, levar o seu conhecimento, darem aulas, ensinarem, montarem. A vacina cubana, essa proeza de Cuba de desenvolver 5 vacinas, se deveu à cooperação de técnicos europeus, 20 anos antes, que levaram a ponta da biotecnologia para lá, né? Então, Cuba... Olha, nós vimos recentemente, houve em Belém do Pará, a 27ª Convenção Nacional, 26ª Convenção Nacional de Solidariedade a Cuba, que reuniu todas as organizações de solidariedade a Cuba do Brasil, né? 1.150 pessoas inscritas, né? Algumas 2 dezenas de organizações, e houve uma palestra de um grande cientista cubano da área da saúde. Ele falou que Cuba conta hoje com 34 fábricas de biotecnologia que não ficam devendo nada às fábricas de ponta da China, da Europa ou dos Estados Unidos. Cuba, dentro das suas limitações, que é um país de 11 milhões de habitantes, não tem escala para ter grandes indústrias, dentro das suas limitações, eles fazem proezas. A sobrevivência de Cuba a esses 62 anos de bloqueio, 61 anos de bloqueio, por si só já é um exemplo que deveria mobilizar toda a juventude, todos os progressistas,
todos os democratas e revolucionários do mundo. Isso não acontece porque o que chega para nós é uma informação deturpada, mascarada, sacana, falsa, muito, sabe, cruel sobre a situação de Cuba. Na verdade, eles são vitoriosos. A situação de Cuba, os indicadores sociais de Cuba provam que a revolução é vitoriosa. A Revolução Cubana conduziu o país para a liberdade, para a autonomia, para a soberania e para um bem-estar que só não é maior. Todas as carências cubanas estão ancoradas no bloqueio. Não vou dizer que são só pelo bloqueio, não, mas o bloqueio é a âncora das carências cubanas, é o centro das carências. Se não fosse isso... E outra, o mundo todo tem carinho e amizade com Cuba. Né? Você vê que as votações que se dão na ONU do bloqueio, nas Assembleias Gerais da ONU, falam por si. Né? São 2 países que votam contra o bloqueio, votam a favor do bloqueio norte-americano na ONU, né? Israel e Estados Unidos. Você vê, se não existe o bloqueio, Cuba não, provavelmente a economia cubana teria um boom, porque o mundo inteiro gosta de Cuba. Cuba tem amigos no mundo inteiro. Veja bem, nós somos uma organização, só finalizando aqui, nós somos uma organização, o Brasil tem cerca de 40 organizações de solidariedade com Cuba, né? Mas no mundo são quase 1.500 organizações em mais de 150 países. Você vê qual... Nossa, Zé Vieira está voltando, que bom. Caiu, mas está voltando. Vamos ver se... Qual outro país motiva cidadãos do mundo inteiro a fazerem um trabalho voluntário, que ninguém recebe nada nessas associações de solidariedade, de amizade com Cuba, as associações José Martí? É um trabalho voluntário, né, de solidariedade a Cuba. Isso é porque a gente vê, nós sabemos da importância, inclusive da importância para todo mundo dessa resistência titânica de Cuba. Né? Um país de 11 milhões de habitantes enfrentar a maior potência imperialista que o mundo já viu. É fantástico. Eu acho que não tem aquele elan da década de 60, né? Mas continua assim, Cuba continua a ser uma grande fonte de inspiração para todos os que almejam independência, soberania, liberdade, sabe? E socialismo. Socialismo, né? Sem dúvida. Uma Agora, apropriação coletiva. Sim. Exato. Só para marcar, né? Porque eu fico realmente muito indignada quando eu vejo a manipulação que a mídia corporativa, estou falando da brasileira, mas eu diria a chamada ocidental, né? Que ela faz contra Cuba. Ontem, por exemplo, a gente viu, né, nos noticiários da noite, a aprovação pelo parlamento de Israel, né, da, digamos assim, redução de poderes, né, para o Supremo, né, Suprema Corte de lá, e, consequentemente, ampliando os poderes para o Executivo, que é um extremista de direita, o Netanyahu, né? E em momento algum ele é chamado de ditador, em momento algum se fala, né, em Israel como uma ditadura ou um país que faz barbaridades. Olha o que eles fazem há décadas, aliás, desde sempre, contra os palestinos, né? E, no entanto, Israel é tratado com toda a deferência pela mídia. Agora, Cuba, Venezuela, são ditaduras, né? Eu queria que você comentasse um pouco isso, porque realmente eu não sei como que as pessoas absorvem isso, mas eu fico muito indignada quando eu vejo esse tipo de coisa. Ângela, a nossa associação, ela, há muitos anos, quase praticamente desde a fundação, que a gente levanta a bandeira da solidariedade ao povo palestino também. Talvez, assim, no plano internacional, a injustiça mais flagrante seja a privação dos milhões de palestinos de ter uma pátria, né? É uma coisa muito cruel.
a faixa de Gaza é um campo de concentração, né? E onde os israelenses ficam fazendo tiro ao alvo, né? Uma coisa de uma crueldade, é uma coisa não tem paralelo. Gaza não tem paralelo, né? Israel é um estado de apartheid, um estado terrorista, né? E que comete crimes continuados e ninguém fala nada, né? Isso se deve à falência das nossas organizações multilaterais aí pelo mundo, né? A ONU não consegue. A ONU tem resoluções que defendem o direito do povo palestino à pátria, né? E que condenam Israel, mas não tem meios efetivos para fazer valer essas resoluções, né? É um mundo em que, infelizmente, nós vivemos um mundo sob o jugo do imperialismo norte-americano, né, com seus sócios do primeiro mundo, aí, com seus sócios europeus, né, a omissão de outros pela força que eles têm, força econômica e política que eles têm, e que a gente é obrigado a engolir esses assassinos disfarçados de governantes, como é o Netanyahu, né? E agora isso caminha, né? Hoje já existe essa insatisfação. Os BRICS, né? Embora seja uma organização de fundo econômico, a economia tem a base da política, né? E você vê a quantidade de países que desejam se vincular aos BRICS, significa que é preciso uma nova construção, né? Ou resgatar a ONU, né? Resgatar a efetividade da Organização das Nações Unidas para poder conter esses absurdos aí, né? Então, os governos progressistas e os movimentos sociais têm que trabalhar nesse rumo, né? De estimular os seus líderes a construir uma organização que realmente faça valer. E não é só para esses absurdos do imperialismo de países covardes como Israel também não, né? Para enfrentar problemas como o aquecimento global, né? Que está aí causando também sofrimentos, mortes e fome no mundo afora, principalmente nos países mais pobres, e não tem um enfrentamento porque pela inoperância, não é inoperância, é pela falta de efetividade, né, da ONU e de seus órgãos. José, uma pessoa aí que queira se inteirar mais sobre Cuba, o que ela pode fazer? Quais pontos ela pode recorrer? Porque se depender da imprensa corporativa, a gente sabe o que ela vai encontrar lá. Mas quem quiser sinceramente se informar sobre Cuba, o que pode fazer? Onde que ela pode recorrer que ela vai ter uma informação de qualidade e confiável? Olha, hoje a internet possibilita que a gente acesse todos os jornais cubanos, né? Então, você tem o órgão oficial do governo cubano, que é o GRAMA, que se escreve GRAMMA. Você, indo na internet, localiza o Grama e dezenas de outros jornais cubanos. Então, você pode ir direto na fonte cubana, pela internet. E pelo Brasil mesmo, nós temos já aqui no Brasil um número grande de associações. Então, se qualquer cidadão que procurar Associação Cultural José Martí, né, vai encontrar pelo menos 20 endereços eletrônicos, né, que publicam regularmente notícias confiáveis sobre Cuba, né? E também no YouTube, por exemplo, você tem centenas de vídeos já, ou acho que já está até na escala de milhares, de pessoas democratas, de socialistas, de gente de todos os tipos que vão em Cuba e gravam seus programas e colocam na internet, né? Depoimentos frescos, ali no calor da convivência ali, né? Hoje, a internet permite que você contorne um pouco esse bloqueio da grande mídia, né? Agora, tem que procurar, né? Porque a gente tem que lembrar que tanto as redes sociais quanto esse sistema de comunicação digital também é controlado pelos Estados Unidos, né? E que tem, nos seus algoritmos aí, eles escondem o que não lhes interessa, né? O acesso
às vezes, não é direto, você tem que buscar as chavezinhas ali na internet para poder acessar. Mas já se acessa, sim. E tem uma organização, inclusive, dos jornalistas brasileiros, tem um blogspot, aí, que é o... Como é que chama? Já até falando. Existe um coletivo de jornalistas brasileiros de apoio a Cuba, desde 2015. Então, já vão 8 anos de trabalho desse coletivo. E esse coletivo publica também regularmente, coletivo brasileiro de jornalistas em apoio a Cuba, Blogspot. Essa também é uma fonte bastante confiável. Os companheiros jornalistas que são amigos, coletivos de jornalistas amigos de Cuba, .blogspot.com. Acho que é o meio mais direto de achar as informações aqui no Brasil sobre Cuba confiáveis. Sabe? Bom, vocês estão vendo a aula, né, que o Zé Vieira está dando, né? Quando eu falei que ele era profundo conhecedor da história de Cuba e da realidade de Cuba, eu não estava exagerando. Mas não é só da realidade de Cuba, é de política internacional e política brasileira também. Bom, infelizmente, a conversa está chegando ao final por causa do nosso horário, né? Nós estamos batendo aí já em quase 1h30. O tempo passa rápido, né? Quando a conversa é muito boa e quando o entrevistado é da competência de um José Vieira. Mas, para a gente já caminhar para o final, eu vou pedir o Márcio, então, para fazer a última pergunta dele ao Zé Vieira. Eu vou fazer também uma última pergunta e depois vou pedir o Zé Vieira para fazer as suas considerações finais. Pode ser, gente? Então, Okay. Vamos lá, Márcio, a sua última pergunta. José, você falou que são 40 associações culturais José Marti aqui no Brasil. E aqui em Belo Horizonte, como não poderia deixar de ser, nós temos uma que você preside. E eu queria saber de você o seguinte: alguma pessoa aí que tem interesse por Cuba, que gosta de Cuba, o que ela precisa fazer para participar da associação? Olha, pode comparecer à nossa sede. Nós estamos, depois da pandemia, a gente funcionava direto. Depois da pandemia, estamos voltando aos poucos, vamos dizer assim, né? Pode comparecer à nossa sede, que é na Carijó 136, sala 1003. Nós estamos fazendo plantões às quartas-feiras. E pode nos acessar pela internet também, né? ACJMMG, né? Nós estamos no Facebook, estamos no Instagram. No Instagram é por extenso, Associação Cultural José Marti MG, certo? José Marti de Minas Gerais, por extenso. E pelo Facebook também, né? Então, pode ser por aí, ou vindo aqui na nossa sede, ou nos acessando pela internet, né? E se filiar também, né? Nós temos algumas centenas de filiados e chamamos todos aí a apoiar a nossa causa, né, da amizade e da solidariedade com Cuba. Eu te falei, cerca de 40, nem todas se chamam Associação Cultural José Marti, né? Tem Associação de Amigos de Cuba, tem Comitê de Defesa da Revolução Cubana, tem vários nomes, Comitê de Luta pela Soberania dos Povos, né? Tem vários nomes, às vezes os nomes são diferentes, mas o objeto é esse, é lutar contra esse injustíssimo bloqueio a Cuba por parte dos Estados Unidos também. Aliás, aproveitando a sua fala, tem comemorações amanhã, dia 26 de julho, no mundo inteiro, né? Em Cuba, óbvio, o país para, né? É o maior feriado nacional e esses 70 anos estão sendo comemorados assim. Até eu queria informar, uma informação interessante, ainda vinculada ao assalto ao quartel Moncada. Logo depois do resultado da vitória da Revolução, o quartel, que é o maior quartel do país, é enorme, ele é transformado numa cidade escolar. Ele vira escola. O
quartel, né? E funcionam lá 6 unidades muito grandes, são 6 unidades escolares com milhares de alunos em semi-internato, né? E para os 70 anos, ele foi todo reformado. Tem um museu do 26 de julho, né, que foi todo informatizado com essas técnicas a última palavra em tecnologia digital, interativa, né, e vai ser inaugurado amanhã, na comemoração dos 70 anos da Revolução, né, no dia 26, 70 anos da Revolução. E as escolas também, além de todas reformadas, receberam equipamentos de ponta. Então, a maneira como Cuba está comemorando os 70 anos também dando mais um trato na educação, na cidade escolar que virou o quartel Moncada, certo? E nós aqui no Brasil também, junto conosco, amanhã, no dia 26, à noite, nós estaremos fazendo aquela festa, né, pelos 70 anos, mas tem mais 8 estados que estão promovendo festas também amanhã: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco, Pará, todos estão fazendo ações. E aqui em Minas também, além a associação está fazendo essa festa amanhã, e sexta-feira estaremos em Contagem, né? Estamos fazendo um baile latino-americano, uma noite latino-americana pelos 70 anos, na Sociedade Hípica, na rodovia Fernão Dias, quilômetro 2,5. Né? Então, na sexta-feira também, nós temos uma festa no dia 26 e outra no dia 28, em homenagem aos 70 anos da Revolução Cubana. Né? Contagem, que é a maior cidade do Brasil hoje governada pelo PT, né? Ela tem um número muito grande de apoiadores de Cuba, de amigos de Cuba, e a gente vai fazer uma festa lá também. Né? Uhum. Bom, a minha última pergunta, Zé Vieira, é o seguinte: a gente sabe que o dia a dia em Cuba hoje não está fácil, né? Em função do bloqueio, sobretudo, do país ter estruturado sua economia no turismo, né? A pandemia destroçou isso, aí junta pandemia e bloqueio, aí né? É terrível. Como você vê a possibilidade da parceria entre Cuba e China, e Cuba e Rússia, como forma de, digamos assim, driblar esse bloqueio? Eu acho que o que dá respaldo para Cuba, na verdade, já conta com esse apoio, né, da Rússia e da China, né? Um apoio bastante significativo. Ainda é insuficiente para tirá-la desse quadro de crise que o Frei Beto relata no artigo dele, que a gente tem informações também por diversas outras fontes. Os nossos companheiros agora, recentemente, teve uma boa caravana mineira lá, 25 mineiros estiveram em Cuba há um mês atrás, né? E agora, nesse momento, também tem alguns lá. Eu me esqueci de dizer que uma das formas mais interessantes de apoio a Cuba é participar das brigadas de solidariedade, né? Vai haver uma brigada agora em novembro e outra em janeiro, que é a tradicional, que já é a 29ª brigada, quer dizer, quase 30 anos que tem essas brigadas de solidariedade. E sempre vão mineiros. Já foram mais, quando o dólar estava um pouquinho mais em conta aí, iam mais. Agora está um pouco caro em Cuba. Mas, de qualquer forma, quem tiver uma reserva, né, essas brigadas são uma forma muito interessante de conhecer o país, porque ela é feita para isso. É um turismo político-social em que você interage com as organizações sociais de lá. Você tem palestras de altíssimo nível com lideranças de diversos setores. Então, você aprende sobre a ciência cubana, a arte cubana, a educação, a saúde, tudo, com bastante profundidade, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento de transição, né? O mundo precisa sair dessa guerra da Ucrânia, né? E está caminhando para isso, eu acho. O mundo, a pressão internacional está crescendo, e eu acho que na construção
desse mundo sem guerras como essa. Essa construção ela engloba também essa unidade latino-americana e essa cooperação. E a presença chinesa e cubana e russa na América Latina está cada dia maior do ponto de vista econômico. É uma sociedade, isso aí é uma realidade incontornável, né? A China já é a parceira principal de mais de uma dezena de países da América, né? É a parceira principal na economia, né? Então, isso tudo vai acabar refletindo. Ultimamente, tem havido algumas reuniões de cúpula entre o governo cubano e a cúpula russa e a cúpula chinesa, muito intensas. Esses contatos se amiudaram. Então, eu acredito, é uma opinião só, mas me parece que há evidências de que estão costurando cooperações econômicas mais voltosas que possam significar, assim, mudanças mais estruturais na situação de Cuba, né? Como eu falei, o grande problema com Cuba é a escala, né? Porque são 11 milhões de habitantes. Mas até isso, né? Cuba é do tamanho de uma cidade média chinesa. Então, para os chineses, eu acho que seria relativamente fácil dar um apoio substantivo, né, do ponto de vista econômico para Cuba. Agora, num quadro de normalidade, arrefecendo, diminuindo o bloqueio, né, Cuba tem tanto essa educação excepcional, uma qualificação do pessoal, dos trabalhadores do povo cubano muito elevada, um dos mais altos índices de escolaridade das Américas aí. Se houver um relaxamento do bloqueio, Cuba se desenvolve. E uma contribuição brasileira é muito importante. O Porto de Mariel, que é uma infraestrutura capaz de sediar um complexo industrial, que para um país do tamanho de Cuba seria suficiente para dar autonomia e soberania em vários setores, né? Se Cuba puder se relacionar com os outros países normalmente, ela supera essas condições, mesmo sem uma intervenção excepcional ou diferenciada da Rússia ou da China, sabe? Se a gente consegue romper o bloqueio, Cuba vai, como diz eles, Cuba vai. Sim. Bom, eu vou pedir, então, as suas considerações finais e vou sair um segundinho, vou ali acender a luz, que vocês estão vendo, né? Que a luz está baixando, daqui a pouco a gente some aqui. Está apagado aqui também. Palavra aberta para você, para as considerações finais. E nós vamos acender a luz, tá? Agora estava todo mundo no escuro já, né? Porque a gente começou o programa no meio da tarde, né? E no inverno a luz vai abaixando muito rápido, né? São o quê? Menos de 5h30 e já estava quase escuro, né? De ligar aqui. Eu também, e o interruptor é longe, né? Então, agora, por favor, as suas considerações finais. Ângela, é o seguinte, eu acho que essa data emblemática, 70 anos de uma ação revolucionária de jovens imbuídos de objetivos assim, tão nobres, né? Ela continua a servir para todos nós de incentivo, né? E de combustível para a nossa luta. Um mundo ainda sobre uma violência imperialista muito acentuada, né? Como se diz, o tigre acuado fica mais perigoso. Então, é provável que a gente ainda tenha muito tempo de instabilidade na situação política do mundo aí, né? E de que essa instabilidade significa também um sofrimento grande para os povos. Mas é a instabilidade que, por todos os ângulos que a gente que acompanha, eu já tenho mais de 30 anos que eu faço parte do movimento de solidariedade. Eu sinto que é um momento também que as forças populares, né,
as organizações sociais estão tomando consciência e se articulando e estamos caminhando, embora não na velocidade que a gente gostaria, mas estamos caminhando para avançar, alcançar um mundo de paz, de cooperação, sem essas guerras malucas aí, sanguinárias e sem sentido, sem justificativa, né? Então, eu acredito que brevemente nós teremos um mundo de solidariedade, não brevemente, não, mas que esse grupo de países e forças políticas progressistas ele está avançando. Nós estamos em crescimento. Até há pouco tempo, a extrema-direita crescia no mundo inteiro. Esse movimento começa a se reverter e as forças democráticas, as forças sociais, elas estão se reagrupando e se fortalecendo. E eu acredito que nós vamos conseguir barrar esse imperialismo sanguinário aí e conquistar. Nós, principalmente o Brasil, também não temos uma verdadeira independência. Nós também precisamos conquistar nossa soberania nacional, né? E ter um governo que não gaste mais de metade do seu orçamento para pagar banqueiro, para pagar uma dívida pública absurda, né? Que use o dinheiro como o governo cubano usa o orçamento nacional lá, para investir mais de 50% na saúde, na educação e nos benefícios sociais. Sabe? Eu acredito muito nisso. Eu acredito que a gente está internacionalmente aí se agrupando e a hora é nossa. O período histórico é nosso. Nós estamos caminhando para um mundo de maior igualdade e de relações mais justas entre os povos e nações. Sabe? Acho que é isso. Exato, e tomara mesmo, né? Bom, temos que agradecer muito, né, Zé Vieira, a sua presença, essa verdadeira aula magna que você nos deu e a todos que nos acompanharam, né? O Márcio, eu tenho certeza que pensa assim também, né, Márcio? Claro, com certeza. Uma aula incrível, né? Assim, o conhecimento do Zé Vieira, eu falei no início, né? É profundo, e vocês tiveram a oportunidade de ver. Bom, então, quem nos acompanhou, gostou do programa, compartilha aí nos seus grupos de família, de amigos, né? Vai lá no YouTube do Coletivo Alvorada, e se não ainda é membro, vai lá e clica, aciona o sininho para receber as informações em primeira mão e nos ajude, né, a chegar mais longe, porque a gente tem que, de alguma forma, contribuir para desfazer essas mentiras, essas fake news que a mídia corporativa conta sobre Cuba, e não é só sobre Cuba, né? Aqui vocês viram o tanto de mentiras que foram, digamos assim, identificadas ao longo aqui dessa brilhante fala, dessa entrevista com o José Vieira. Bom, estamos no final. Muito obrigado a todos e todas. Muito obrigado ao Márcio, como sempre. E esse programa não teria acontecido se não fosse a produção técnica da Alexandra Badaró e se não fosse a produção executiva do Pedro Martins. O Toque do Coletivo Alvorada é uma ação do Coletivo Alvorada. Gente, muito obrigada, boa noite, até semana que vem. Tchau. Tchau, viva Cuba!